Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse você já vem conhecendo. Eu venho tentando lá no Fala Doutores, meio que aqui, trazer as celebridades junto da medicina para, de alguma forma, humanizar um pouquinho essa nossa medicina sombria. E estamos fazendo aí uma passagem, que eu chamei de Médico 360, trazendo celebridades que participam aí da nossa jornada da medicina e têm skills que a gente precisa dominar muito mais do que a gente pensa. Então, só a nossa parte técnica. E eles já tiveram aí grandes passagens e eu fiquei muito tempo para trazer mais essa celebridade aqui, só que ela tem uma agenda ultra hiperlotada, sabe? E aí eu falei, minha mestra, você tem que ir para tentar trazer o benefício que você conseguiu trazer na minha vida e traz na vida de tantos colegas médicos. E aí ela ficou titubeando, vou para lá, vou para cá, não sei. E graças ao bom Deus, a confluência das energias do início de 2025 conseguiu nos deixar aqui hoje com uma grande oportunidade e tenho certeza que vocês vão aproveitar demais de trazer minha mentora, minha coach, Claritia Boeira. Fale, Clá, tudo bem? Ótimo, Ricardo, obrigada, viu? Eu só não me considero uma celebridade, né? Eu me considero talvez uma workaholic, mas não uma celebridade. Mas eu agradeço demais o convite. Que bom que encaixou essas agendas agora aí em fevereiro e é um presente estar aqui falando contigo, especialmente, que é um cara tão querido aí por todos e por mim também. Então, obrigada pelo convite para vir aqui bater esse papo. Não, você sabe que eu já tinha te chamado 1 milhão de vezes, já tinha falado, e a gente não tinha conseguido fazer isso. Clá foi uma pessoa que apareceu na minha vida por recomendação de dois grandes amigos que também conhecem muito bem ela, e tiveram a oportunidade aí de aproveitar tudo que ela traz de benefício para a nossa vida, Dr. Diogo Rosa e Dr. João Paulo Lomelino, duas grandes celebridades aí da medicina dentro das suas áreas, Johnny aí no oftalmo e o Diogo na oncologia. E eles falaram diversas vezes para mim, né? Pô, você tem que conversar com classe, tem que conversar com classe, faz isso que ela vai te ajudar, as coisas não estão andando, isso. E acabou que a gente conseguiu, claro, arrumou um horáriozinho na agenda dela, graças ao bom Deus, pedido de amigo sempre ajuda, né, poxa? E foi um baita de um privilégio que eu tive aí de fazer uma jornada com ela e vamos ver se vocês conseguem entender um pouquinho e se deliciar do que ela conseguiu trazer para a minha vida e de alguma forma pode vir trazer na vida de vocês. Claro, vamos lá, direto nisso. Bora lá! Quem que é a Claritia na tua visão? Como é que você se apresenta? Eu me apresento como Master Coach. Eu tenho vários títulos aí, né? Como Practitioner em PNL, Integrativa, Treinadora Comportamental de Alto Impacto. Trabalhei antes de trabalhar com desenvolvimento humano, trabalhei 14 anos na indústria, né? Com material hospitalar de alta complexidade. Então, eu conheço muito o ambiente hospitalar, conheço muito a vida do médico, do profissional da saúde de um modo geral. E hoje eu sou uma apaixonada, né, por desenvolver aquilo que a pessoa precisa para ter tudo o que ela quer na vida dela. E muitas vezes, esse profissional da saúde, esse médico, né, que chega até mim, eu me envolvo mais com a meta dele do que ele mesmo, assim, né? Então, eu sou uma apaixonada por resultados. Eu sou uma apaixonada por desenvolvimento humano, mas mais do que tudo, eu sou apaixonada em ver as pessoas realizarem sonhos, sabe? Realizarem aquilo que elas querem para a vida delas, e especialmente com qualidade de vida. A gente estava batendo um papinho rápido antes de começar e o quanto tantas e tantas vezes, mesmo amando o que a gente trabalha, a gente acaba trabalhando em excesso. E é esse cuidado, esse autocuidado, essa autogestão e que muitas vezes o médico deixa de lado,
que eu tenho muito orgulho assim em poder ajudar um profissional a passar, além de cuidar dos seus pacientes, cuidar de si, da sua vida e automaticamente colher mais resultados. Então, eu diria que eu sou uma apaixonada por resultados. Além dos títulos e dos cargos todos que eu tenho. Eu também sou trainer, né? Dou aula na formação de coach numa escola internacional, sou mentora de coaches também, mas sou apaixonada por esse atendimento um a um, sabe? Já tenho muitas propostas do digital, entre outras coisas, mas o que eu amo é olhar a individualidade do ser humano e todas as potencialidades que ele tem e como ele pode transformar aquilo no resultado que ele quer. É isso que eu amo fazer, né? É isso que eu amo fazer, é isso que eu sou em essência, né? Talvez gaúcha poderia colocar, né? Porque eu tenho uma veia bem gaúcha aí, né? Quem me conhece sabe. Embora eu seja apaixonada pelo Rio, você já sabe disso também, né? Então, E mais ou menos isso. em relação a essa tua jornada que ficou tão atrelada aí ao coach, e acredito que tenha sido uma virada de chave muito grande na tua vida, como é que você define o coach, o, o método e a estrutura que você trabalha, como é que são aí os diferenciais, situa um pouquinho aí o pessoal que não tem muito conhecimento em relação ao assunto. Bom, primeiro eu gostaria de dizer que coaching não é terapia, né? Porque muita gente confunde coaching com terapia. Não é a intenção, embora possa ajudar com muitas reflexões, especialmente com autoconhecimento. É muito diferente. É uma metodologia baseada em princípios e ferramentas onde a gente busca a clareza de onde a pessoa está, né? Qual é o ponto aonde que ela está de fato e qual que é o sonho, qual é o desejo, qual é a meta, o que que ela está buscando na vida dela. E o papel do coach é ser esse treinador, é ser essa pessoa que está ali para segurar a mão desse profissional, dessa pessoa e fazer com que ela chegue aos seus objetivos de forma mais fluida, de forma mais rápida, mas acima de tudo, alinhado com aquilo que é importante. Porque aquilo que é importante para mim, muito provavelmente não é a mesma coisa que é importante para você, e cada profissional tem as suas particularidades, seus valores, seu perfil comportamental, seus recursos, as suas próprias interferências, né? O que atrapalha para que a pessoa se sabote, não consiga ser tudo aquilo que ela quer para a vida dela. Então, o coach é uma metodologia que traz essa ação, que traz esse movimento. Então, a grande força da metodologia é colocar a pessoa em movimento para aquilo que ela quer para a vida dela. E quantas vezes a gente procrastina justamente aquilo que precisamos, né, para mudar a nossa vida. E o coaching vai ali semana a semana, se autoconhecendo, entendendo, especialmente focando no que a pessoa tem de bom. Porque às vezes a pessoa chega falando muito, né, do que ela tem de ruim. E o foco do coaching é trabalhar com o que a pessoa tem de bom e o quanto ela às vezes não usa todos os recursos que ela tem, usa de forma errada ou com pouca estratégia para ter e para ser tudo aquilo que ela pode ser na vida dela, seja profissional, seja pessoal. O meu trabalho tem um foco muito mais para resultado profissional, mas acaba que a gente não tem como não olhar para a vida, né? Não tem como não olhar para a qualidade de vida, para o autocuidado, para a saúde, tanto física quanto mental, até mesmo saúde espiritual. Então, o coach é essa metodologia que faz a pessoa entrar em ação, né? Literalmente entrar em ação para ter aquilo que ela está buscando na vida dela. E que sozinho a gente cria um monte de desculpa, né? É o tempo, eu não consigo, o modelo de trabalho, tô refém de um monte de emprego, ou tô refém das operadoras. Então, a gente se conta muitas desculpas que se tornam verdades que nos impedem de avançar. E o coaching tira essas amarras todas para abrir o caminho para a pessoa ser tudo aquilo que ela pode ser. Então, eu tenho muito orgulho assim, dessa metodologia. A gente costuma dizer na escola onde eu trabalho que a gente faz um coaching levado a sério. Então, é um coaching clássico. Alguns dos meus trabalhos e processos eu uso um pouquinho de consultoria, especialmente quando é em busca do impulsionamento do consultório particular, porque eu tenho bastante experiência nesse crescimento do consultório particular,
mas o coaching é a base do meu trabalho, assim, e eu vejo o quanto o coaching traz muito mais resultado do que N mentorias, porque a mentoria, muitas vezes, ela traz um método, mas o cara não coloca o método em prática, e o coach pega na mão e vamos lá, semana a semana crescendo, né? Então, eu trabalho com modelos de 8 semanas, 10 semanas, tem algumas pessoas que pedem acompanhamento anual e aí seguem comigo o resto da vida, aí acompanhando anualmente. Normalmente pessoas que têm muitas frentes de negócio para manter o foco, e eu acredito muito na metodologia, assim, eu já vi pessoas mudarem vidas, mudarem relacionamentos, e literalmente, sabe, Ricardo, mudarem o seu resultado financeiro mesmo e especialmente de qualidade de vida, sem perder, né? Muito pelo contrário, aumentando prosperidade e cuidando da qualidade de vida da sua família, exatamente em função do método, assim, né? E E aqui eu gosto muito de eu tenho que falar. alertar vocês, porque É, felizmente ou infelizmente, ela consegue identificar todas as nossas desculpas. Então, isso é isso, verdade. às vezes, vocês têm que tomar um pouco de cuidado, hein? Vocês já vão preparados, entendeu? Então, ó, se vocês quiserem, de alguma forma, crescer na carreira com Claritia, olha, ela descobre as coisas. Eu não sei como ela faz isso, entendeu? Mas ela Eu gosto de consegue ver falar tudo. muito, Ricardo, que assim, né? São as desculpas verdadeiras, né? É tudo verdade. Tudo é verdade, né? Meu filho está na semana de provas, minha esposa precisou da minha ajuda, minha secretária faltou essa semana. É tudo verdade, mas é tudo desculpas. E o quanto a gente deixa de fazer o que precisa ser feito porque a gente se agarra nessas desculpas verdadeiras. E ao longo da vida, se a gente não cuidar, quando a gente vê, a gente está num lugar em que a gente está empacado na carreira porque a gente contou muitas desculpas e acreditou nelas. E o método é para todo mundo? Ou tem alguém específico aí que não pode fazer? Ou, como é que você tem essa visão? Em evento de desenvolvimento humano, eu tenho uma camiseta que eu adoro usar, Ricardo, que diz assim: todo mundo merece um coach, né? Pelo menos uma vez na vida, todo mundo merece um coach. E eu acredito que o método é para todo mundo, mas é para todo mundo que queira olhar para o seu próximo passo, para o seu próximo nível. Uhum. Porque ele é um método que te convida à ação. E eu, especialmente, sou uma coach muito conectada com a ação, com o movimento, né? Tem nichos de coaching, como o nicho de propósito de vida, ou até às vezes o próprio qualidade de vida, né? O well-being, que é bem-estar. Talvez seja um processo de coaching até mais reflexivo, embora eu tenha alguns processos muito reflexivos, autorreflexivos. Mas eu sou uma coach muito conectada com a ação para o resultado. Ação, ação, ação. Eu, na vida, sou muito assim. E não adianta, a gente traz isso, né, para o trabalho. Então, eu sou aquela coach que puxa a corda mesmo e vamos lá, vamos lá, vamos lá. E trago muito a realidade, né? A clareza que a pessoa precisa para aquele momento, porque a gente se distrai muito no mundo de hoje, né? A gente tem muitos recursos e, ao mesmo tempo, muitas distrações. E essas distrações, muitas vezes, nos tiram do nosso caminho. Você sabe, né? Quantas vezes Total. Ricardo, e na prática, o que que isso vai trazer? Não, ainda não temos nada concreto. Vamos olhar para o que não está concreto. Não, não vamos. Então, assim, essa clareza semana a semana muda muito a mentalidade do profissional. Então, eu digo que o coaching é para todo mundo que está buscando o seu próximo nível. E eu gosto muito de convidar as pessoas que buscam o seu próximo nível. E o seu próximo nível pode ser diverso, né, Ricardo? Que pode ser diminuir a carga de trabalho, cuidar mais de si, cuidar mais da família. Pode ser, sim, construir um consultório particular ou aumentar, né, que a sua própria clínica não dependa mais tanto da sua produtividade. Então, eu atendo muito, né, em torno disso. E cada um sabe qual é o seu próximo nível, ou alguns vêm para descobrir no processo de coaching e agora, qual é o meu próximo passo na minha carreira. Só que sempre uma metodologia que te tira do desconforto. Então, quem não está disposto a olhar para isso e entrar em ação, não é uma pessoa passível de processo de coaching, né? Essa é a verdade. Então, é para todo mundo que queira crescer. E quem tá ali eu acho que eu não preciso de nada, eu sempre pergunto, né? Porque eu acredito muito que enquanto estivermos aqui,
nessa vivência terrena, a gente é convidado a evoluir de alguma forma. E o coaching é exatamente isso, né? Um convite para o teu próximo passo evolutivo. E é exatamente aí que eu trabalho, né? Nesse convite à melhoria contínua. Então, eu acredito sim que coaching é para todo mundo, mas nem todo mundo quer olhar para si, se conhecer melhor, entender qual é o seu momento e dar o seu próximo passo para buscar um próximo nível evolutivo, né? Evolutivo. Uma vez você me falou que um dos maiores benefícios, não lembro a palavra que você usou realmente, mas que o coach te trouxe foi de abrir mão do julgamento para você conseguir tirar o melhor das pessoas, né? E aí, quando eu fiquei pensando de abordar isso agora, quando eu estava falando, eu falei que às vezes você pega a gente, né? Aí a pessoa pode ficar com uma análise equivocada, né? E eu acho que isso é um grande diferencial que você tem, né? Que você consegue deixar a gente muito tranquilo e aberto. Aberto para se abrir é horrível, né? Mas aberto para ficar, se sentir livre para dividir as coisas com você, né? E obviamente que você usa seu chicote mágico para você é, deixar a nossa vida mais complexa e com foco. Mas eu acho que isso é um ponto muito legal, né? Como é que foi esse encontro, essa É, descoberta dentro da metodologia para você? e assim, esse não julgamento eu aprendi muito no coaching criacional, né? Nas primeiras formações de coaching que eu fiz, não trazia isso tão forte, trazia, mas na metodologia do coaching criacional, que hoje, inclusive, eu sou trainer da formação, o não julgamento é um dos grandes pilares de um bom coach. E muitas vezes, né, Ricardo, a gente tem os nossos valores, nossa história de vida, e a gente tende a já entrar num lugar de julgamento. E aí, o que que a gente precisa vir é para uma neutralidade, entrar no não tem certo ou errado, mas é devolver aquilo que a pessoa está trazendo para a gente e entender o quanto aquilo faz sentido para a pessoa, para o nosso cliente, para o nosso coach. Porque não é o que eu, Clarite, acho certo, ou alguém acha certo, ou o grande preceptor, né, o grande mentor daquela pessoa acha certo, mas é o que faz sentido para aquela pessoa. E para minha vida mesmo, sabe, Ricardo? Quando eu comecei a me conectar cada vez mais com o não julgamento, eu percebi o quanto eu tirei muros entre eu e algumas pessoas. Porque a hora que eu julgo, eu divido, eu separo e eu desconecto. E a gente não ajuda enquanto estivermos desconectados. Eu só ajudo se eu estiver realmente conectada, né? É um grande desafio, por exemplo, para os pais, essa quebra de conexão com os filhos, em função de que cada É um no seu gigantesco. celular, e aí não conecta, e aí o pai quer falar uma coisa que é muito importante para aquele filho ouvir, mas o filho não ouve. Quando a gente tira o julgamento, a gente tira o nosso muro. E aí a gente cria conexões. E quando a gente cria conexões, eu consigo ver o que a pessoa tem de melhor e consigo criar, né, o que a gente chama de rapport, que é uma técnica, que é uma conexão, para que a comunicação fique mais fluida, para que a gente consiga se entender da melhor forma. E dessa forma, com essa técnica, eu tenho a tendência a olhar para o que a pessoa tem de melhor. Porque todos nós temos recursos e interferências, o que eu tenho para me impulsionar, o que eu tenho de bom, o meu lado positivo e o meu lado não tão positivo assim. E que eu nem chamaria de ponto fraco, eu chamaria de interferências, coisas que me atrapalham na minha vida, Uhum. entende? E quando eu começo a olhar o que a pessoa tem de bom através do não julgamento, eu consigo levar ela para o melhor caminho dela, não é para o meu melhor caminho. Não é para aquilo que eu acho que é melhor para ela, é para o melhor caminho para ela. E o não julgamento, eu acho que muda vidas, assim, sabe? Muda vidas. E aí, Ricardo, eu vou para um outro nível como coach, né? Porque eu tiro o melhor daquela pessoa com as condições que ela tem. E talvez alguém olhando de fora, ah, mas esse cara podia isso, podia aquilo. Cara, não é sobre você, é sobre ele. E quando eu consigo atender alguém com essa percepção de que é sobre ele e que eu preciso olhar para aquela circunstância da vida dele, e às vezes um, dois, três passos que ele avance já vão trazer mudanças significativas ao longo prazo, né?
E nós, seres humanos, a gente costuma olhar muito para o curto prazo. E o curto prazo nem sempre é justo. Nem sempre é justo com a gente. Você está falando Mas o essa longo história de prazo é. prazo, ainda tem outra coisa que é fundamental, né? Porque aí você fazendo dessa forma, você acaba encontrando a solução para a pessoa que ela está buscando naquele momento, né? E aí Naquele momento. daqui a 5 anos, tipo, pode ser um novo processo, né? O que é muito Sim, legal. tem um caso, eu tenho um cirurgião oncológico que a gente dá muita risada, assim, né? Porque ele é muito querido, um cara muito querido e muito humano, assim, sabe? Muito humano. E ele fez 3 processos de coaching comigo e tá agora no acompanhamento anual. E a esposa dele, que é uma querida também, é a esposa endócrina, ela fala: Clarite, eu já entendi que a gente vai ter que te colocar no orçamento lá de casa. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito, não tem jeito. O cara não sai, ele não consegue. Mas para cada processo foi uma meta para uma etapa da vida dele. O Sim, primeiro foi muito para autoconhecimento, para entender para onde ele ia, qual era o próximo passo para ele olhar para um consultório particular. E cirurgia oncológica é uma especialidade complexa que dependeria muito das operadoras e ele não se apegou a esse lugar. E aí ele foi fazer robótica, se dedicou a essa especialização. Então a gente olhou o primeiro ano dele muito para o próximo passo de carreira. E aí a gente fez o primeiro processo. Segundo processo, ele queria sair do hospital público onde ele fazia plantão, porque ele não queria mais fazer plantão, para trazer mais qualidade de vida, queria mais tempo com a família. Fizemos um segundo processo para fazer a transição de carreira, para ele poder largar esse emprego público. E largar um emprego público não é só olhar para o que ele ganha, é lidar com as demandas de abrir mão de um sonho que foi lá do passado, mas que agora não faz mais sentido para ele. Porque um dia, quando ele era residente, tudo que ele queria era virar preceptor daquele hospital. sim. E ele vira, mas aí o trabalho, a demanda, ter que bater cartão não fazia mais sentido para ele. A gente fez um segundo processo e aí ele fez a transição. Quando ele veio para o terceiro processo, ele falou: "Ah, agora eu quero focar no meu faturamento particular, impulsionar realmente a clínica." Então foram momentos completamente, claro, todos envolviam carreira, todos envolviam posicionamento na carreira. Ele é um cara que no início ele não mandava áudio no celular, hoje faz live, faz vídeo, tá super bem posicionado no Instagram e outras redes, podcast, e tudo mais. Mas para cada um dos processos teve um motivo, teve um porquê, teve uma meta. E é isso que a gente trabalha. Qual é a meta desse processo? Então, por isso que às vezes os clientes voltam e ficam e fazem mais de um processo. Mas a ideia é que tenha início, meio e fim, né? A pessoa não precisa ficar dependente do coach, não é para ficar. E embora alguns acabe aí me utilizando muito como o apoio para não sair do foco. E o que você falou ali do não julgamento na hora de dividir as coisas, todo final, você sabe, né? Você já fez o processo, todo final do final de encontro, eu pergunto, por que que valeu o nosso encontro de hoje? Ou o que que você leva do nosso encontro de hoje? E é impressionante o número de vezes que eu escuto, valeu muito, porque esse ambiente em que eu consigo falar abertamente, sem medo do que você vai me falar em termos de julgamento, faz com que eu me sinta muito melhor, com que eu tenha muito mais clareza do que eu estou fazendo, do que eu não estou fazendo. E ter alguém para confiar e para me abrir sem ser julgado me ajuda demais na minha vida, assim, me traz um lugar de acolhimento. E eu fico muito feliz quando eu escuto isso, assim, sabe? Porque o ser humano, ele tá com uma necessidade muito grande, sabe, de ser ouvido. Eu atendo muitos casais, muitos, né, tanto mulheres quanto homens que trazem o quanto elas não se sentem confortáveis em conversar sobre suas carreiras e seus negócios, ou seus medos em relação à carreira, ou seus medos em relação à mudança na carreira com seus cônjuges, sejam eles quais forem, né, independente de gênero. E o quanto esse ambiente é um ambiente de acolhimento, é um ambiente em que a pessoa traz clareza, e essa clareza traz força, né? Conecta com a autoestima até para ela ter essa conversa, né, com o seu cônjuge. Você sabe quantas vezes eu estimulo. E aí, o que que você precisa então para conversar com o teu cônjuge e conversar e entender, ou pelo menos ele entender o que você sente, né? E então isso acaba refletindo muito até no na melhoria dos relacionamentos, justamente por causa desse ambiente que eu trago de não julgamento e de acolhimento mesmo, assim. Acho que faz muita diferença. O ser humano, ele tá se sentindo um pouco ouvido. E o coach é esse lugar, né? Que a pessoa se sente ouvida e acolhida.
A diferença é que ela não deixa ela depois sair do nosso encontro sem nada, né? Ela sai pelo menos com uma ação para ela conectar durante aquela semana até o nosso próximo encontro. E esse movimento é que gera muito resultado. E até Cara, mudança de mentalidade, né? aí muda mesmo. E entrando aqui especificamente na nossa tribo médica, nosso universo aqui maior, é, como é que foi aí se ambientar e ver o diferencial que você conseguia trazer para a vida dos profissionais médicos? E como é que você vê a importância do processo, especificamente para a gente, algo que você lida tanto, né? Você tem tanta experiência de trabalhar com médicos. A minha história, assim, como eu trabalhei muito com médicos e o trabalho que eu fazia era uma consultoria técnica, especialmente de inclusão de novos produtos no mercado, então eu trabalhava muito em parceria com alguns médicos, testava produtos, ficava muitas horas com eles no bloco. Então, quando eu fui estudando sobre comportamento humano e eles foram acompanhando, né, muitos meus amigos e parceiros da minha antiga ocupação e profissão, eles foram me vendo estudar programação neurolinguística, depois o coaching, e aí eles acompanharam, né? Eu fiquei um ano me preparando para minha transição de carreira e os clientes mais próximos sabiam e tudo mais, e eles foram vendo os resultados. E os meus primeiros clientes, alguns foram médicos mesmo, que falavam, eu quero ser cobaia desse negócio, que eu quero ver isso daí. E me vendo estudar muito e tudo mais, finais de semana, enfim. E o meu ano de transição de carreira foi um ano muito puxado, assim, porque imagina, eu trabalhava na área comercial, ia para congresso, para evento, trabalhava muito e o final de semana eu me dedicava muito à minha segunda profissão. Então foi uma doideira total, assim, mas com muito resultado positivo. E veio muitas pessoas também da indústria farma, né? Que era a rede de contatos, meus relacionamentos. Então, eu atendi muita gente da indústria, volta e meia, né? Ainda vem, ontem fechei com uma líder da indústria farmacêutica. Ela falou: não sou médica, né? Claro, você sabe disso, sou farmacêutica, mas será que a gente pode conversar? Eu falei: podemos, enfim, um processo para desenvolvimento de liderança. E os médicos começaram a ouvir aos poucos. Ao mesmo tempo, comecei, a ser convidada para falar para alguns grupos de médicos, para alguns hospitais, né, e dar palestras. Dava palestra na faculdade na aula de boas-vindas, enfim, da faculdade de farmácia, de enfermagem e os médicos por ali. E eles começaram a vir para o coaching e começaram a ter muito resultado. E quando eu vi, Ricardo, quando eu pisquei o olho e olhei para minha agenda, eu estava atendendo 100% médicos, né? E aí eu comecei a estudar mais as skills que fazem a diferença para o médico, né? Não é muito diferente das skills do empreendedor do futuro, né? É muito parecida. E comecei a olhar mais para quais eram as reais dores principais desses clientes médicos que estavam vindo. E uma das coisas que eu percebi que fez maior diferença é o quanto o médico não faz sua autogestão. Então, ele não cuida direito das suas agendas, a secretária cuida da agenda de pacientes. Cuidar da agenda de pacientes não é cuidar da sua agenda. Então, ele não cuida da sua agenda, ele não cuida da sua própria saúde. Muitas vezes, ele não tem tempo para cuidar das questões emocionais e familiares, né? Então, ele deixa isso de lado para cuidar do outro, e para ganhar dinheiro, né? E médico, ele cuida muito do ganhar e pouco dessa gestão, né? Uhum. Então, ele é um cara muito preocupado, com custos muito altos, o que torna, às vezes, ele refém de lugares que ele não gostaria mais de estar. Então, e isso torna ele um cara muitas vezes triste, muitas vezes triste, sabe? Triste, literalmente, porque às vezes ele não tá cuidando do que dá diversão para ele, que ele não tá ficando tempo suficiente com a família, porque ele não tá fazendo um esporte que ele goste, simplesmente ele virou escravo daquilo que era o sonho dele. Então, quando ele começa a vir para o processo de coaching, ele começa a olhar para quem ele é, para quais as forças que ele tem, e ele começa a cuidar de si, o resultado dele vem. E o outro ponto que eu vejo que é muito importante na carreira médica é que ele é muito influenciado pelo meio
onde ele fez as suas formações, o meio que ele convive, e essa mentalidade, para nem todos ela é tão próspera assim. Tem muita gente com dificuldade de cobrar, tem muita gente que não lida bem com o sucesso, né? Tem muita gente que ainda se compara muito e se sente sempre o patinho feio da sua turma, ou parece que é o cara que tem menos sucesso. O ser humano, e especialmente com as mídias, e eu não quero falar mal das mídias sociais, ela nos ajuda Uhum. demais, e você sabe disso, eu super uso, dou aula online, né? Tenho alunos do mundo inteiro, então sou muito. Inclusive, assim, né? Aqui, do escritório de dentro da minha casa, ou de onde eu quiser no mundo. Então, eu sou muito grata às mídias sociais, Eu, quero deixar eu, isso eu tô muito me sentindo, eu tô claro. me sentindo muito em casa nesse episódio aqui. Exato, Eu né? já Muito já participei muitas vezes aí desse local, pô. nesse local, né? E dou aula daqui, né, para turma de 200 alunos, assim, então é um presente. Mas isso nos trouxe esse celular na mão o tempo todo, ou os tablets na mão o tempo todo, nos trouxe uma comparação que é com o palco do outro, que não é com o bastidor do outro, que não é com as dores, com o preço que o outro pagou para estar ali. E isso nos traz uma visão muito distorcida até da construção dos negócios, né? Porque parece que é tudo tão rápido, a gente quer tudo tão rápido, e o longo prazo, ele é muito justo quando a gente vai semeando bem, sabe? Quando a gente vai trabalhando bem, quando a gente vai trabalhando alinhado aos nossos valores, aquilo que a gente entrega, acredita ser importante, né? Tantas vezes a gente conversou sobre humanização, sobre o cuidado, o respeito ao paciente, e ao exercer uma boa medicina. E tem muito médico que não consegue exercer a medicina que gostaria, enfim, por toda uma questão que você conhece muito bem da medicina no Brasil. Então, olhar, né, para o que é importante, quais são os valores dessa pessoa e alinhar ela para que minimamente ela vá construindo uma vida melhor, porque a gente, às vezes, não é o alcançar o objetivo que nos torna mais felizes e satisfeitos com a nossa carreira, mas é entender e sentir que estamos no caminho da construção. Porque é diferente quando eu me sinto empacada e parece que nada vai mudar. Esse lugar é muito triste, né? Esse lugar é muito, muito ruim. E esse movimento faz toda a diferença na carreira médica. E o médico é um cara que aprendeu a ser médico, né? Estudou muito. Não conheço nenhum médico que não tenha dedicado muitos anos à faculdade, à especialização, à residência e tudo mais. E muitas vezes ele olha muito para isso e pouco para o empreendedorismo. E a verdade é que uma boa carreira ela precisa de uma gestão estratégica. Ele precisa entender onde ele quer chegar, ele precisa saber quanto ele recebe por hora em cada emprego, quais desses empregos realmente vale a pena ele estar. E é chocante, sabe, Ricardo? Às vezes, volta e meia eu recebo alguém assim, 7 empregos, 8 empregos, quanto ganha em cada hora, né? Quanto vale a tua hora em cada um desses empregos? Não tenho a menor ideia. Atendi médicos incríveis que não sabem o custo do seu procedimento que faz na sua clínica, entende? Que não sabe quanto é a hora custo da clínica. E isso é uma carreira que tá, tipo, não é mais assim, né? A vida hoje em dia, ela requer gestão. Então, a carreira requer uma gestão que tenha estratégia, que tenha análise de custos, e obviamente que nem tudo é sobre dinheiro, né? Eu atendo Uhum. pessoas que falam, eu faço questão de continuar com esses turnos aqui no SUS, porque ali é a minha missão. Ali eu sei que eu estou ajudando pessoas que jamais vão conseguir chegar no meu consultório. E é incrível isso, e não tem certo e não tem errado. E aí entra o não julgamento, né? Aí entra o não julgamento. Faz sentido para a pessoa esse local de atendimento, ou, né, o dar aula, o formar outros médicos, a preceptoria e tudo mais, e tá tudo certo. Desde que a pessoa esteja ali querendo estar ali e aquilo faça sentido para ela. Só que ela precisa ter estratégia, né? Porque senão em algum momento essa conta vem. E essa mentalidade empreendedora, de poder olhar para si, de poder olhar para custos, de poder entender, né, onde ela pode crescer e onde ela pode crescer, assumir o protagonismo na sua especialidade, melhorar, né, o seu posicionamento dentro da sua própria especialidade, dentro daquilo que faz sentido para ela, exercendo uma boa medicina, requer muito mais mentalidade e ação
do que qualificação. E eu não estou dizendo, eu não estou defendendo a má qualificação, mas eu estou dizendo que eu conheço médicos incríveis, tecnicamente, e que ganham infinitamente menos do que outros. E aí eu sei que a gente entra agora nesse lugar, porque tem um monte de charlatão, não sei. E tem, como em qualquer profissão, eu não estou dizendo que não tem, mas tem, às vezes, muita qualidade técnica e pouca estratégia. Uhum. Poucas soft skills do futuro, de flexibilidade, de posicionamento, de liderança, sabe? Às vezes o cara é incrível tecnicamente, mas ele não assume a liderança do consultório, ou ele não assume a liderança de um grupo de outros médicos. Então ele está sempre ali nas margens, né? Então a gente, e eu não estou dizendo que todos precisam de liderança ou que todos precisam, mas entender o que que faz sentido para aquele médico, e aí está muito em torno das soft skills do futuro, especialmente do futuro do empreendedorismo, do empreendedor, e o médico, poucos têm a mentalidade empreendedora. E a hora que o médico associa a qualidade técnica, mas um pouco de dedicação ao business, ao negócio, à carreira em si, ele se torna um destaque, independente da especialidade, independente da especialidade. E isso me parece que ainda é novo, e isso ainda incomoda alguns médicos, alguns médicos, especialmente os mais tradicionais, que acredita que só a medicina por si só, né? O bom médico não precisa de rede social, o bom médico não precisa estar no digital e tudo mais. E sim, o bom médico, muito provavelmente, ele sempre vai ter paciente, mas ele pode ter uma qualidade de vida melhor, ele pode ser mais qualificado no sentido de ser mais reconhecido dentro do próprio mercado e dentro da comunidade em geral, né? Porque como nós nos posicionamos na vida é como a vida nos devolve e nos vê. E Uhum. como o médico se posiciona, é como o paciente também reconhece ele. E como o paciente reconhece ele, é como o mercado reconhece. E eu acho que a gente está num lugar do futuro onde o médico ele precisa olhar para a medicina como uma carreira e entender qual é a carreira dentro da medicina que faz sentido para ele. O que que ele quer construir na carreira dele? Que estilo de vida ele quer ter? E aí ele vai alinhar as escolhas na carreira com aquilo que faz sentido para ele. E é complexo, né, Ricardo? Que eu atendo muitos filhos de médicos, né? Médicos que Uhum. são filhos de médicos. Você é filho de médica, mas atendo muitos filhos de médicos que me dizem assim: eu não quero, eu honro meu pai, muito do que eu sou vem dele, né? Ele me ajudou, eu estou aqui graças a ele, mas eu não quero ser para o meu filho o que o meu pai foi, né, de só no celular ou no telefone, época do bip e finais de Sim, semana sim. inteiros fora de casa. Não lembro de ver meu pai. Meu pai nunca me buscou na escola. Meu pai nunca foi no meu jogo de futebol. Meu pai nunca foi assistir minha apresentação de final de ano e esse tipo de coisa. Então, essas pessoas, elas querem construir uma carreira diferente. E sim, a carreira médica, especialmente o início, ela tem uma série de sacrifícios, mas que eles podem ir sendo bem escolhidos a partir do momento que você vai crescendo na carreira, você vai fazendo escolhas mais assertivas e vai conduzindo a tua carreira para uma carreira que tenha a prosperidade que você deseja, mas de forma alinhada com o estilo de vida e a qualidade de vida que você quer para você e para as pessoas que você ama. E é aí que entra o coaching, né? Porque às vezes o cara nem tem clareza. O médico trabalha tanto que não tem nem tempo para pensar. Tá entendendo? Não tem tempo para pensar. Não tem tempo para pensar. E enquanto a gente não coloca foco nas coisas, as coisas tornam muito mais difíceis. Onde a gente coloca o nosso foco, literalmente expande. Então, às vezes, só do cara estar ali comigo uma vez por semana, olhando para a carreira dele, entendendo o que faz sentido, tirando as distrações, colocando mais foco, cara, já começa a mudar. As coisas já começam a se alinhar muito melhor. Então, o médico, ele precisa cada vez mais, especialmente o médico do futuro, e quem ainda quer construir dentro da medicina, que tem gente que não quer, e como você bem sabe, para mim não tem certo, não tem errado, é o que faz sentido para a pessoa. Mas para quem quer construir nos próximos anos, especialmente aí para o futuro, a medicina do futuro tem a inteligência artificial, com certeza aí, tem em todas as profissões. Nós, coaches, já estamos discutindo como que a inteligência artificial
vai afetar a nossa profissão a médio e Uhum. longo prazo, porque vai, né? Provavelmente eu já Uhum. vou estar um Lógico. pouco idosa, mas vai afetar. Mas, mas o médico, ele precisa olhar para as novas tecnologias, ele precisa olhar para os avanços da medicina, mas ele precisa olhar para essas skills que vai colocar ele num lugar diferenciado como um empreendedor dentro da própria carreira, né? Eu acho que isso é que faz a diferença e é isso que a maioria dos médicos me procura em ajuda nesse lugar aí, né? De soft Não, skills para construir, né? e você está me dando uma deixa aqui espetacular aqui para a gente, de certa forma, caminhar aqui para um desfecho, que você com o N relevante que você tem, de vários profissionais e vários médicos que você vem trabalhando, e hoje a gente, nesse cenário que está gerando muita preocupação para muitos profissionais, profissionais de renome, muitos novos profissionais formando, né, e preocupados, mas traz uma esperança muito grande, né, que sentar, alinhar e tem muita gente com muito potencial ainda que não sabe que esse potencial existe, né, claro? Muita! Tem muita gente, tem muita gente. É impressionante. Tem muita gente escondido no que um preceptor falou lá na residência e ele ainda se sente aquele cara. Tem muita gente totalmente envolvido de que a medicina não tem jeito mais, que no Brasil não se ganha mais dinheiro como médico, que não se prospera mais. Tem muita gente preso nas próprias armadilhas de crenças limitantes em relação a finanças, em relação a sucesso, em relação a tudo aquilo que a pessoa de verdade pode ser. E tem muitas pessoas que tá vivendo literalmente uma luta interna Uhum, entre o médico que ele sonhou ser quando ele entrou na medicina, quando ele passou no vestibular, e o médico que ele se tornou hoje, sabe? E às vezes eu sei que o sonho lá de quando entrou na medicina não é totalmente real, mas ele está muito distante do que ele se tornou. E esse distanciamento traz um desalinhamento muito grande. Então, minimamente alinhar e encontrar esse caminho do meio, o tão rico caminho do meio da vida, que eu acredito muito nesse caminho do meio para quase tudo, né? Na nossa vida, esse lugar de bem-estar que a gente pode conquistar, o médico também pode conquistar e fazer as pazes com a própria profissão. E isso é totalmente possível, né? Totalmente possível. É impressionante. Eu atendo muitos médicos o tempo inteiro, né? Já há alguns bons anos. E eu vejo o quanto a falta de alinhamento e a falta de perspectiva torna esses médicos lutando diariamente contra a própria profissão. E às vezes é se reencontrar dentro da profissão, às vezes é buscar uma nova estratégia dentro da profissão, e às vezes é uhum. só fazer as pazes e encontrar o caminho do meio entre o sonho e aquilo que eu posso tornar realidade para exercer a boa medicina que eu quero. Então, isso é totalmente possível, totalmente possível. E as pessoas às vezes estão agarradas na dor, né? Eu só não posso esquecer de uma coisa que eu estava passando aqui no meu roteiro que eu preparo, e eu tive um lapso gigantesco, eu esqueci de falar de uma coisa que eu acho que é fundamental da gente abordar e até utilizar o espaço, que é Cláudia, diretora executiva do Instituto Bem Nunca Para. E fala aí um pouquinho como é que apareceu isso, Cláudia. Eu acho sempre quando a gente tem oportunidade de divulgar boas atitudes e projetos aí que trazem benefício para a sociedade, a gente tem que Obrigada, fazer. hein, Ricardo? Doutor E eu Ricardo, tava, obrigada, hein? Que até eu esqueci, porque normalmente na minha apresentação eu também falo do Instituto Bem Nunca Para. E eu também, eu não gosto muito de falar de títulos e de cargos, né? Não gosto muito. Porque eu acho que a gente é muito mais o valor que a gente entrega no mundo do com que os cargos certeza. que a gente tem, né? Mas esse é um cargo que eu me orgulho muito, sou diretora do Instituto Bem Nunca Para, que é um instituto que a gente trabalha o combate à fome infantil. E esse instituto, o fundador é o Jerônimo Temel, que é o meu grande parceiro de trabalho. Tenho uma honra enorme ser trainer na escola dele e formar outros coaches, né? Eu vejo esse meu papel com muito propósito e um papel do Instituto Bem Nunca Para também. E a gente tem uma meta ousada, uma meta que a gente tem certeza que não estaremos vivos
para vê-la ser realizada, mas a gente espera muito deixar esse legado de que, quem sabe, um dia no mundo inteiro a gente tenha tantas instituições reunidas para que pelo menos um dia no mundo nenhuma criança passe fome. Então a gente trabalha o ano inteiro arrecadando cestas básicas para que a gente, no dia próximo ao Dia do Alimento da ONU, a gente entrega cestas básicas no Brasil inteiro. No último ano, a gente entregou em 72 cidades no país. Foram muitas toneladas de alimento que alimentam uma família de uma média de 4 a 5 pessoas por uma semana. E além disso, o Instituto a gente faz processo de coaching com essas pessoas em vulnerabilidade alimentar. Então, transformamos vidas, a gente trabalha para que aquelas pessoas saiam daquele estado de vulnerabilidade alimentar, a maioria, né, no Brasil, nem todos é aquela morte, né, vai morrer de fome, mas é, eu não sei se eu vou ter para o jantar, né, eu não sei se eu vou ter para o jantar. Então, a gente trabalha muito para que eles voltem para o mercado de trabalho, para que eles reencontrem o seu caminho, e é um trabalho lindo aí do combate à fome infantil, que eu tenho o maior orgulho, dedico praticamente da minha semana durante todo o ano para o combate à fome infantil, assim. E é um trabalho lindo que a gente faz e que eu digo sempre, né, Ricardo, que talvez é o meu dia mais feliz no ano. É o dia que eu participo da entrega das cestas. Já estive no sertão da Paraíba, já vi de perto o que é a fome e um Brasil muito diferente, né, do Brasil que eu conheço. E eu vejo como um presente eu ter ido lá e ter conhecido essa fome de perto e esse lugar que não tem condições mínimas, né? Vários vilarejos sem saneamento básico, sem ter um sinal para ele pedir dinheiro. Não tem, não tem. E eu acho que a gente se torna uma pessoa melhor depois que a gente entra num lugar desses e a gente vê o até onde o ser humano resiste, né? Então, fazer esse trabalho de busca de doações de cestas básicas, a gente trabalha com doações privadas, toda essa arrecadação são com os nossos eventos, são com os nossos amigos, e eu tenho o maior orgulho, assim, do quanto a gente consegue levar de toneladas de alimento todo ano para muitas famílias. E a gente participa de ações, né? Fizemos um trabalho incrível aqui no Rio Grande do Sul, nas enchentes aqui do sul, a gente já fez em Recife também, quando teve desmoronamentos lá. Então, alguns trabalhos também pontuais de necessidade grave de alimentos, a gente também atua além do Dia Mundial Sem Fome. É um trabalho que eu sou muito E grata e muito feliz. Obrigada, viu, por essa oportunidade de falar do Instituto Bem no Capara aqui também. tem doação aberta o ano inteiro, Cláudia? Tem algum período Doação aberta específico? o ano inteiro. Doação aberta o ano inteiro. O Tá, tá, site. então vamos arrumar. Tem que botar QR Code em algum local aqui. Eu vou botar na bio aqui. Te mando o Depois arroba você do me Instituto manda. Bem no Capara. Te Legal, mando o manda arroba do sim. Instituto Bem no Capara. Tá. Claro, maravilha. Amei, amei, amei. Obrigado. Acho que deu para fazer uma passagem muito legal aí no teu no teu filme, no teu retrato aí de hoje, como é que os médicos podem, e demais profissionais dentro da área de saúde e até de outras áreas, podem se beneficiar aí com tua ajuda. Obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo, pela disponibilidade aí de estar com a gente. Eu brinquei com a Clara antes, e é verdade, então eu vou ter que trazer aqui para o ao vivo, que ela não tem horário, entendeu? Então, assim, eu falei para ela: olha, mesmo que você não precise da minha ajuda, você pode tocar alguém que vai precisar da nossa ajuda indiretamente, até porque você já me ajudou. Então, a vida é uma vida de trocas em que cada um vai ajudando o próximo e a gente acaba tocando mais corações e mais mentes. Então, obrigado aí de verdade pelo teu tempo, pela disponibilidade. Foi ótimo, sempre é bom te escutar. E fala aí só suas redes, suas mídias, onde é que o pessoal te encontra. E obrigado. A pessoa me encontra no LinkedIn, Claritia Boeira, me encontra no Instagram, claritia.coach, mas se coloca Claritia, eu já apareço lá de primeira e vai ser um presente qualquer pessoa queira trocar uma ideia e entender um pouco mais do coaching levado a sério. Conte comigo, é um presente. Adoro conversar e entender um pouco de como é que tá a vida do médico nesse momento. É um presente poder conversar com toda essa comunidade. Obrigada pelo convite. Demorei, mas vim. Você sabe que a minha. Ricardo, em dezembro, de 20 de novembro a 18 de dezembro, eu não folguei nem um dia. Tudo que eu ensino os meus clientes, eu não fiz de novembro
setembro, dezembro. Mas aí depois janeiro acalmou e aí eu te mandei mensagem, viu? Estou aqui, sou muito grata, viu, pelo teu convite. Obrigada de verdade. E falamos demais, né? Falamos bem mais do que o planejado. Vamos combinar, Mas né? foi Você já legal, viu o mas foi tempo? legal. Valeu a pena. Valeu a pena, um Claro. papo gostoso. Ó, Me convida outras vezes que eu volto, viu? obrigado, tá? Voltarei Excelente, sempre. gratidão eterna e espero que de alguma forma consiga tocar o coração de alguém e trazer um benefício para que você possa ajudar mais pessoas, tá bom? Obrigado. Eu que agradeço, obrigada mesmo. Pessoal, ó, fui. Até a próxima. Tchau, tchau.